Oi, sabe aquela descoberta científica super complexa que acontece lá no laboratório? Já parou para pensar como é que ela chega até a gente, no nosso dia a dia, de um jeito que dá para entender? Pois é exatamente sobre essa ponte entre a ciência e as pessoas que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá mergulhar nesse assunto. E para começar, acho que nada melhor do que uma boa história para a gente visualizar a ideia. Pensa só no tamanho do desafio. Como é que se traduz um conceito tão complexo como imunologia para uma linguagem que faça sentido para uma criança, para os pequenos? Bom, a solução encontrada no livro Bell e o Admirável Escudo Invisível foi simplesmente genial. A vacina, de repente, vira um superpoder. Isso mesmo, um escudo invisível que protege a Bell de uns invasores alienígenas. Uma ideia que é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Tá, mas por que essa abordagem dá tão certo? Primeiro, porque usar a fantasia deixa o assunto muito mais atraente e, claro, mais fácil de entender. A história consegue conectar a ciência com o universo da criança, com o mundo dela. E o resultado? Desperta uma curiosidade genuína. Isso acaba engajando não só as crianças, mas também os adultos que estão lendo a história para elas. Essa história da vacina que vira um escudo é, na verdade, um exemplo perfeito daquilo que a gente chama de divulgação científica. A definição formal é essa aí. Divulgação científica é basicamente uma tradução. É o que faz a ponte entre o conhecimento super especializado, aquele que é produzido lá na academia, e o público geral. A ideia é garantir que as descobertas não fiquem presas, sabe, restritas só a um pequeno grupo de especialistas. E os objetivos por trás disso são importantíssimos para uma sociedade que quer ser bem informada. O foco é educar, claro, mas vai além. É também sobre engajar, trazer a ciência para a roda de conversa do dia a dia e, o mais importante de tudo, democratizar o acesso ao que está sendo descoberto no mundo. Olha, uma das melhores maneiras de sacar o que é a divulgação científica é justamente comparar com a comunicação que rola entre os próprios cientistas. Essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito bem direto. De um lado, a gente tem o texto científico, que é feito para outros pesquisadores, cheio de linguagem técnica, super preciso, com uma estrutura bem rígida. Do outro lado, a gente vê a divulgação científica. Ela pega esse mesmo conhecimento e o transforma. Usa uma linguagem acessível, uma estrutura bem mais flexível, mais criativa, para que qualquer pessoa consiga entender. Agora que a gente já entendeu bem essa diferença, vamos dar uma olhada nas várias formas super criativas que a divulgação científica pode ter por aí. E a beleza da coisa toda está justamente nisso, na sua versatilidade. Não tem um jeito só de comunicar ciência. Existem os formatos, digamos, mais tradicionais, como revistas especializadas, que fazem um trabalho incrível de se aprofundar em temas bem complexos, mas de um jeito super claro e acessível. E aí a gente tem o extremo oposto. Formatos supermodernos e curtinhos, que provam que dá sim para passar uma mensagem científica poderosa em pouquíssimos caracteres. E claro, os formatos em áudio e vídeo, como podcasts e animações que estão cada vez mais populares. Eles usam o poder do som e da imagem para deixar a ciência ainda mais próxima da gente, mais fácil de absorver. A criatividade aqui, gente, não tem limite. A ciência pode estar num jogo de tabuleiro, pode estar nas páginas de um mangá. Isso mostra que o conhecimento pode e, na verdade, deve estar em todo lugar. Certo. Então a pergunta que fica é: por que tudo isso é tão importante afinal? Para a gente entender o impacto real da divulgação científica, vamos pegar um exemplo bem concreto, que aconteceu aqui no Brasil. Uma notícia incrível, não é? Uma inovação que tem um potencial gigantesco para mudar muita coisa. Mas e se essa informação ficasse só lá, num artigo científico super técnico? Qual seria o alcance dela? É exatamente aí que a divulgação científica faz toda a diferença. Quando essa descoberta é comunicada para todo mundo, ela ajuda a criar uma consciência sobre sustentabilidade, informa o debate público sobre energia e pode até mesmo influenciar políticas governamentais. E, claro, valoriza a ciência que é feita aqui no nosso país. Essa frase resume perfeitamente o ponto central de tudo que a gente conversou. A divulgação científica é, no fim das contas, uma poderosa ferramenta de democratização do saber. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Num mundo com tanta informação pipocando por todo lado, entender o que é e como funciona a divulgação científica nos ajuda a filtrar o ruído, a buscar fontes que traduzem a ciência de um jeito responsável e acessível. É uma habilidade que se tornou essencial para todo mundo.